Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Isaías, estamos já na reta final. Mas essa semana me pediram para eu dar uma aula aqui sobre essa questão da fundamentação bíblica. Se tem base bíblica fazer campanha específica na igreja. Eu falei, sim, inclusive para comprar um jatinho para mim. É uma palhaçada, mas a gente tem que... Nós temos muita gente que veio dessas igrejas neopentecostais, que foram abusadas espiritualmente, né? Foram tratadas como mercadoria, né? Mas quem conhece a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem uma linha bíblica e teológica sobre esse assunto, que é a doutrina da mordomia cristã, cujo princípio fundamental é que tudo que nós temos não é nosso, mas de Deus. E nós entramos nesse mundo pelado e vamos sair pelado. Você não vai levar nada, nem trouxe, nem leva. E a gente usa então aquilo que Deus nos dá aqui, nos confia nessa vida, para não somente nos sustentar honestamente, mas também promover o crescimento do reino de Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil trabalha com ofertas e dízimos. A Igreja Presbiteriana tem como parâmetro a questão do dízimo, que é mandamento de Deus, estabelecido no Antigo Testamento e não revogado no Novo Testamento, e ofertas específicas, especiais. Eu não vou trabalhar sobre dízimo aqui hoje, eu vou só mostrar para vocês algumas campanhas que foram realizadas na Bíblia, para mostrar para vocês que há uma fundamentação bíblica, quando a gente fala que vamos fazer uma campanha para construir o templo. Onde é que está isso na Bíblia? Ou o pastor Arival está inventando, está querendo tomar dinheiro do povo. Não, eu não estou querendo tomar dinheiro de ninguém. Só que para a gente construir o templo aqui, nós precisamos de dinheiro. Se eu fosse Deus, eu diria, haja templo e houve templo. Mas não tem esse poder. Outra coisa, a obra não é minha. Eu não preciso de tenda, gente. Eu já tenho meu apartamento para morar. Porque fica parecendo que é minha coisa. Não é, eu não tenho... O que nós estamos vendo aqui é que a igreja está crescendo. Nós precisamos de mais espaço para acolher mais pessoas. Então, se nós nos juntarmos, ou então a gente resolve, não, vamos ficar pequenininho mesmo e deixa para lá. Não, mas o consenso é que a gente vá crescer, vai expandir, tá certo? Então eu quero passar por alguns textos aqui, eu quero convidá-lo a abrir aí em Êxodo, capítulo 25. Nós temos aqui a primeira campanha que foi criada por Deus, não foi nem Moisés, foi Deus que criou a primeira campanha, fez a primeira campanha financeira para a construção do tabernáculo. Tá certo? Então, quem é o pai da oferta na igreja? Não é de Macedo. É Deus. Agora, irmãos, preste atenção. O fato das pessoas estarem usando um princípio bíblico com a motivação errada, com a intenção errada, não nega o princípio bíblico. Tá certo? Então, dízimo e oferta são coisas bíblicas. E Deus nos deu justamente para nos abençoar, para que a gente também seja fonte de bênçãos. Tá certo? O Salmo 67, o povo de Deus diz assim, abençoa-nos Deus, para que nós possamos o quê? Abençoar os outros. Quanto mais abençoado nós somos como igreja, mais nós abençoamos os outros. Então vamos lá. Êxodo capítulo 25, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam o quê? Oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta.
esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então aqui nós estamos vendo a primeira campanha de recursos materiais para se construir o tabernáculo, para que Deus pudesse morar junto com o seu povo. Isso acontece meses depois que o povo saiu do Egito. Saiu do Egito. E quando eles saíram do Egito, eu queria que você fosse lá para Êxodo, capítulo 12. Deus fez com que o povo recebesse um fundo de garantia por tempo de serviço. Eles despojaram os egípcios. Veja lá. Êxodo, capítulo 12, versos 35 e 36. Vamos lá juntos? Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que? E despojaram os... Então preste atenção. Quem fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios? Deus. Em outras palavras, é Deus que está movendo o coração do egípcio para doar bens. Não foi grana. Prata, ouro e roupa. Não tinha moeda como nós temos hoje. Tá certo? Por que isso? Porque quando Deus diz a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, Deus sabe que o povo tem oferta o quê? Para dar. Tinha tanta oferta que mais adiante aqui vão construir um bezerro de ouro. Então Deus nunca vai pedir o que eu não tenho. Está entendendo? Deus não precisa do dinheiro. Deus está querendo o quê? Usar o povo para que o povo entendesse a construção do tabernáculo, entendesse o propósito da construção do tabernáculo e a motivação por que aquele tabernáculo estava sendo o quê? Construído. Diz aqui, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Então a oferta não era para Moisés, né? Me traga. Você entende português? Traga para quem? Para Deus. Não foi para Moisés. Moisés não está pedindo nada. Diz o texto, de todo homem cujo coração o mover para isso. Significa que oferta para Deus tem que ser de coração. Certo? E é muito interessante isso, que todo crente verdadeiro, ele tem um coração movido para ofertar. Crente verdadeiro. Irmãos, dois requisitos que a gente usa para avaliar a espiritualidade de um crente. Primeiro, como ele usa o seu tempo. Segundo, como ele usa o seu dinheiro. É um termômetro para você medir ali a vida espiritual do cristão, se é saudável ou não. Agora, Deus diz, é para mim, mas ele diz, dele recebereis o que? A minha? Então você vai receber em meu lugar. Tá certo? Tá claro no texto? Aí vai.
do versículo 3 a 7, está descrevendo o tipo de oferta, né? O material. Prata, ouro, bronze, etc. Tudo que era necessário para ser usado na construção, o quê? Do tabernáculo. Então ele pede a oferta, ele descreve a oferta. Agora, versículo 8, qual é o propósito da oferta? Qual é o propósito? O que é que diz aí? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, qual é o propósito de construir um tabernáculo? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas se você pegar o desenho, a geografia, o tabernáculo era construído no meio, e em torno do tabernáculo, as tendas do povo de Israel. Por isso que ele fala habitar no meio de ti. Quando esse tabernáculo foi construído, inaugurado, veja lá no capítulo 40, vamos lá para o 40. A partir do versículo 16, o tabernáculo é levantado, e diz no versículo 34, 40, 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor o quê? Encheu o tabernáculo. Presta atenção, isso aqui não vai acontecer na nossa tenda, tá? Porque a tenda do Espírito Santo hoje é você. Tá certo? A gente fala brincando, vai ter uma nuvem aí, mas nessa tenda aí, a gente vai usar, porque nós estamos vivendo na esfera da graça de Deus hoje. Hoje nós, povo de Deus, somos santuário do Espírito Santo. E aí você vai ver que quando a nuvem levantava, os filhos de Israel caminhavam. E versículo 38, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Agora, veja também, lá em Êxodo 35, que você tem o pedido da oferta, quem pede a quem é pedido. Você tem o material que é pedido, a descrição das ofertas. Mas você tem também lá o propósito da construção do tabernáculo. Mas a outra coisa muito importante aí é que o tabernáculo não podia ser construído de acordo com os arquitetos ali de Israel, nem do gosto de Moisés. Veja aí no versículo 9, o que é que diz? 25, 9. 25, 9. Segundo tudo o que eu te, para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo que. Então Deus deu o modelo de tudo. O modelo do tabernáculo, os móveis do tabernáculo, a roupa que o sacerdote usava no tabernáculo, tudo, a cor da cortina, tudo que estava dentro do tabernáculo, foi Deus o que deu? O modelo. Uma lição muito importante para nós, que tem uns crentes muito criativos, que quer inventar no culto. Quer fazer umas coisas que Deus não está pedindo. Dar umas piruetas, fazer umas palhaçadas. Não se restringe a aquilo que Deus está instruindo. Então Deus não quer ser adorado do meu jeito. Deus quer ser adorado do jeito que Ele estabelece na sua palavra. É desse jeito. Não gostou, come pouco. Irmãos. Não sou eu que determino como eu vou cultuar a Deus. É Deus que me dá princípios de culto para serem respeitados. Aí vem aquela... Você vai ver que ele vai, a partir do versículo 25, descrever como seria a arca, como seria o propiciatório, a mesa, o candelabro, as cortinas, o altar, o véu, etc. Escolhe capítulo 28. Os filhos de Arão, as vestes sacerdotais, certo? Eu não sei se tinha
auxílio paletó, mas as roupas foram descritas aqui, estava lá no... Depois vem o problema lá no capítulo 32 do bezerro de ouro, aquela confusão toda. Deus manda matar os idólatras. Sabe essas confusões que atrapalham a caminhada? E o livro de Êxodo coloca isso, do 25 ao 35 teve essa confusão aí, mas aí no 35 retoma. 35, 4, vamos lá, o que é que diz? Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Não diz para uma parte não, diz para toda. Esta é a palavra que o Senhor ordenou dizendo: tomai do que... Presta atenção, gente. Tomai do que tendes. Deus não está pedindo que você não tem. Certo? A viúva pobre tinha a farinha e o azeite. Ela deu a farinha e o azeite e nunca faltou o quê? Nem azeite, nem farinha na panela dela. A viúva pobre deu o que tinha. E provavelmente não sabe a história, mas ela foi amparada. Então, toma cuidado. Deus não se impressiona com o montante. Deus se impressiona com o coração. Tomais do que tendes. Segundo, veja bem, tomai do que tendes, não é Moisés que vai tomar, é o ofertante. Tomai do que tendes. Uma oferta para quem? Para o Senhor. Então preste atenção, você não dá oferta para pastor Arival aqui, tá? Você dá oferta para o Senhor. Você presta conta de sua vida para o Senhor. Nós temos aqui os membros da igreja. Eu não sei quem, eu não sou fiscal de dízimo de ninguém, de ficar sabendo quem dá dízimo, quem não dá dízimo. Isso é problema seu. Eu dou o meu também. Porque se eu subo aqui para pedir dinheiro para você, eu tenho que ter moral, ou não? Por isso que já desconta na fonte. Com imposto de renda, oferta, vai tudo. Agora veja. Como é que nós devemos ofertar? Do que temos para o Senhor, cada um, individualmente. Então não é fazer farol com o chapéu dos outros. Você vai dar do que você tem individualmente. É seu culto a Deus. De coração o quê? Disposto. Significa com generosidade. Mais um. Voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Então repete que oferta para o Senhor. Então não é uma coisa constrangida. Não é uma coisa negociada, não. Se você der 50, Deus vai lhe dar 1000. Isso não existe. Isso é 171. Dê uma oferta e amanhã você vai chegar no banco e aquele cheque especial que está estourado, o gerente diz: Jesus pagou. Estou falando isso aqui porque tem aí no mercado. E você acreditou. Porque tem uns crentes que eles acreditam na mentira, mas não acreditam na verdade. Quando a coisa é séria, quando é para o bem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha, nós estamos furando poço na média de 10 a 20 mil cada poço. O governo tem lá 80, 100 mil para furar um poço. E não fura. Entendeu? Tudo aqui é destinado, tudo é prestado conta. Outra coisa importante, ele vai descrever a oferta, de novo, ouro, prata, bronze, tal. Depois do versículo 10, ele vai dizer para aquelas pessoas que já foram escolhidas, que vão trabalhar para fazer, para fabricar, certo? Aí vem tudo descrevendo aí, etc, etc, etc. Veja no versículo 30 do capítulo 35,
Vamos começar com 29. 35, 29. Vamos ler juntos, bem forte? Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda povo que o Senhor tinha ordenado, se fizesse por intermédio de Moisés. 36:6. Vamos ver se o pessoal neopentecostal faz isso. Moisés fez. 36:6 e 7. Vamos juntos? Então ordenou Moisés, e a ordem foi promulgada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer, porque o material que tinham era suficiente para toda boa obra que se devia fazer, e ainda o quê? Sobejar. Proibido de trazer oferta. Meu sonho aqui. Chega aí, Pinheiro, está tudo pago, está tudo feito, está tudo construído, mas você vê aqui os parâmetros que são colocados aqui, né? Geralmente, nessas igrejas na Pentecostal, o cara aumenta. Não, tem que trazer mais. E começa a inventar campanhas. Irmãos, vamos lá agora, por favor, para 1 Crônicas, capítulo 29. Agora não é a construção do tabernáculo, é a construção do templo. E Davi recebeu a autorização de Deus para construir o templo, mas o templo não seria construído por ele. Segundo Deus, ele era um homem de guerra, tinha derramado muito sangue. Então Deus escolhe quem? Salomão, seu filho. Mas o que é que Davi vai fazer? Davi vai fazer a elaboração das plantas, dos projetos todos. Davi vai fazer a escala dos sacerdotes, dos levitas que iriam trabalhar no templo. Ele organiza tudo isso. É só você ler 1 Crônicas, certo? Quando chega no capítulo 28, termina Davi dá a Salomão a planta do templo. Salomão é assim, tá? Deu a planta do templo. Aí no 29, capítulo 29, vamos ler juntos? Primeiro versículo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a que Deus escolheu, é ainda moço, inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio... Amém. Veja bem, ele está dizendo que Salomão foi escolhido, mas Salomão era o quê? Inexperiente. Mas que aquela obra não era para ele, Davi, nem para Salomão, mas uma obra grande para o Senhor Deus. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes, irmãos, eu não entendo o questionamento que as pessoas fazem quando se fala em construir as coisas para Deus. Se você vai trabalhar com educação, escola, você tem que ter boas escolas, tem que ter material didático, tem que ter professor bem treinado, tem que ter tudo. Quando se fala em saúde, você tem que ter hospital, você tem que ter... Diz que é mais fácil construir um hospital do que manter. Quando você fala de crescimento do reino de Deus, nós temos que investir. Tá certo? E, infelizmente, nós vivemos a tragédia em alguns países que os templos estão sendo vendidos para outras coisas. Por quê? Porque o povo se afastou de Deus. Mas a maior bênção
para uma cidade, para uma população, para um município, é quando se tem lá uma agência do Reino de Deus pregando o Evangelho e abençoando aquelas famílias. E isso não pode ser feito se não tiver o quê? Dinheiro. Foi construir o templo. Aí, veja no versículo 2: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para a obra de bronze, ferro para de ferro, madeira para de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias coisas, de mosaico, toda sorte de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. Versículo 3, o que é que diz? E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou afora tudo quanto preparei para o santuário. Então Davi preparou como rei. O templo era uma construção que não estava desassociada à nação, era uma teocracia. Então o templo pertence ao governo, ao rei. Então usou dinheiro do Estado. E aí ele diz: da minha prata o quê? Particular. Eu estou dando. Aí ele vai então, se você for observar, versículo 6: então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, até os intendentes sobre a empresa do rei, voluntariamente o quê? Contribuir. Então se o chefe contribuiu, todo mundo aqui do segundo escalão, todo mundo vamos colaborar. Mas colaboraram como? Voluntariamente. Depois, versículo 9. O que é que diz? Primeiro, o que é que diz aí? O povo se alegrou com tudo que se fez, porque de coração o quê? Íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou. Irmãos, aqui tem alguns princípios como a gente deve ofertar. Primeiro, nós devemos ofertar com alegria. O povo se alegrou. Deus ama a quem dá com alegria. Também voluntariamente. Não foi uma coisa constrangida, uma faca no pescoço, não. Terceiro, de coração o quê? Íntegro. Ou seja, eu não estou dando aqui para barganhar com Deus, para negociar com Deus. Estou dando 10 para receber 100. Porque muita gente que contribui aí em algumas igrejas, entre aspas, não contribui com coração íntegro, contribui com avareza. Ó, se você der uma oferta aqui, sua empresa vai melhorar. Ó, se der uma oferta aqui, vai fazer isso. Não, a Bíblia diz que quem é fiel é próspero. Provai-me nisso, diz o Senhor. Mas eu estou colocando aqui a motivação. Tem que ter o coração o quê? Íntegro. Outra coisa muito importante, irmãos, que eu acho aqui, que eles deram liberalmente ao Senhor. Novamente, eles não estavam dando para Davi, não estavam dando para Salomão, eles estavam dando ao Senhor. Por exemplo, a nossa igreja faz parte da igreja presbiteriana do Brasil. E nós, como igreja, nós temos que dar o dízimo dos dízimos. A nossa igreja hoje é primeiro lugar no Brasil no volume. Nós mandamos no ano passado mais de 1 milhão, quase 1.400.000. Né? Então, fecha o caixa aqui do mês, deu 1 milhão de dízimo. A gente vai, tira 100 mil e manda lá para a IPB. Mas pastor, você não está preocupado? Não estou preocupado não, eu estou fazendo o que a gente tem que fazer. Quem administra vai prestar conta para Deus. Se o cara está usando erradamente, aí é outro departamento. Como eu dou aqui na igreja também o meu dízimo. Mas aí eu sou chato, né? Aí eu fico cobrando.
Pastor, esse carro do senhor está muito velho. O velho está o seu, deixa o meu aqui, está pago. Você não chegou nem em 300 mil quilômetros. Jesus andava de jumento, eu estou aqui, ó, no ar-condicionado. Isso é hora de a gente pensar em trocar de carro pastoral? Não é. Cada centavo que a gente economiza aqui vai para uma finalidade. Tá certo, irmãos? E eu tenho que dar exemplo, porque eu não quero cair na mão do Deus vivo, não. Deus me livre. Se fosse morto eu já tinha medo, mas mais vivo. Diz que ele é fogo consumidor. Então nós temos que temer a Deus, tem que ter o temor do coração. Não vou mexer nas coisas de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então para de gastar. Toda reunião aqui agora na igreja tem que ter café com pão. Pastor, vai ter lanche? Lanche em casa, irmão. Ou lancha depois do culto com seu dinheiro. Virou restaurante aqui, virou cantina. Mas vamos lá. Isso é tudo nota de rodapé, tá? Veja a oração que Davi faz. Ele faz uma oração. Faz uma oração aqui. Pelo que Davi louvou ao Senhor e diz: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Veja o versículo 11, o que ele diz? Aqui é a doutrina da mordomia. Vamos repetir? Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. E riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Veja que coisa, tudo pertence a quem? A Deus, tudo vem dele. Tá certo? Então você toma cuidado quando você fala assim: o meu dinheiro. Você não tem dinheiro nenhum, rapaz. O dinheiro é de Deus, tudo é dele. A casa que você tem é dele. A família que você tem foi Deus que te deu. A profissão, o emprego, a vida para você levantar de manhã e ir trabalhar, é Deus que te dá. Então, menos. Tudo pertence ao Senhor. Veja, versículo 13, o privilégio que a gente tem de doar. Porque a gente está doando para Deus o que é dele. E ele deixa a gente fazer isso para abençoar esse desgramado que sou eu e você. E tem uns que tocam a trombeta. Estou doando aqui. Ele proibiu isso. Veja lá o que ele diz. Agora, pois, versículo 13, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Aí ele vai repetir: porque tudo vem de ti e das tuas mãos o quê? Tu damos. Nós simplesmente recebemos do Senhor e devolvemos para o Senhor. Porque a oferta é para quem? Para o Senhor. Esse é um ponto, irmãos, muito importante na compreensão. Porque é o seguinte: tem umas igrejas, inclusive presbiterianas, que caíram no extremo. Não falam em dinheiro na igreja. Não pede dinheiro para a obra da igreja. Isso está impedindo que os crentes da igreja sejam abençoados. Vocês estão entendendo? O que a gente tem que falar aqui é o que é certo. Como é que deve fazer? Porque se nós privarmos você com medo, pastor Arival agora é igual aquele pastor, eu não estou preocupado não. Essa semana saiu um vídeo e disse que eu falo em línguas.
Eu nem sei que os dias de dom, mas num podcast o cara discute, não, pastor Arival, pastor é muito querido, eles acreditam em revestimento de poder, e eles falam em línguas, sim, pastor Arival é muito querido, fala em línguas. Eu nem conheço o desgramado. Se a gente ficar preocupado com o que está falando da gente, a gente não faz a obra. Quem nos julga é o Senhor. E quem acompanha a obra, honestamente, que está aqui no dia a dia, sabe. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas vamos lá. Agora, eu gosto dessa oração que ele faz aqui, no final. Ele diz, no versículo 16: Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda o quê? Tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com uma alegria que o teu povo se acha que te faz ofertas o quê? Voluntariamente. Vocês assistiram o show de Madonna ontem ou não? Estava onde então? Só o cachê da Madonna dá para fazer aqui aquele prédio. Aquela festa que estava fazendo lá, festa da carne, né? Mais de 1.600.000 pessoas. Aí tem os crentes que acham que aquilo ali não é desperdício, não. Agora quando falam em 80 milhões para a obra de Deus, só pensa em dinheiro. A Bíblia está dizendo aqui, nós fizemos tudo para o Senhor. O dinheiro é teu, a obra é tua, a glória é tua, o privilégio é nosso. Amém? Vamos rapidamente lá para o Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 16. Paulo recebeu uma tarefa dos apóstolos de Jerusalém, que Paulo não se esquecesse dos pobres. Houve uma fome na Judéia e Paulo então vai encetar uma campanha junto às igrejas gentílicas, as igrejas que estavam nascendo, não a igreja de Jerusalém, para levantar dinheiro para levar comida para o povo. Igual essa campanha nossa aqui do poço, da cesta básica, etc, etc. Paulo então vai colocar aqui em 1 Coríntios 16, quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Coleta é a mesma coisa, é porque lá o povo levava, aqui o povo o quê? Coleta. Os diáconos saem coletando aí? Coleta, que é a oferta que é suspensa, que é levantada. Vai dizer quando é que vai ser levantada essa oferta? No primeiro dia significa no domingo, no dia que a igreja se reúne. Segundo, cada um de vós ponha de parte em casa. Ou seja, você, antes de trazer a oferta, você faça as suas contas na sua casa e traga a oferta que você quiser e puder. Está entendendo? Terceiro, conforme a sua o quê? Prosperidade. Paulo está dizendo, se você é pobre, dê de acordo, se você é rico, dê de acordo, então, conforme a sua prosperidade. Ou seja, não dê aquilo que você não tem, eu não estou pedindo isso. E aí diz, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E aí ele diz, e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então nós vamos escolher, vocês vão aprovar as pessoas que vão pegar esse dinheiro que vocês ajuntaram para levar lá para
Jerusalém. Porque a grande questão, meus amados irmãos, de oferta, de dinheiro, de igreja, primeiro é a prestação de contas. Segundo é a confiabilidade das pessoas que estão trabalhando. Uma vez eu estava aqui cumprimentando, como eu cumprimento, chegou o irmão, bota um cheque no meu bolso. Aí eu falei, meu irmão, o senhor errou de gasofilaço. Bem que eu estou precisando, mas eu tenho minha congro aqui, eu recebo da igreja, põe lá, entrega para o diácono aí e tal. Depois, particular, se você quiser conversar comigo do mês, a oferta não é assim. Entendeu? Tem uns pastores aí que inventaram a oferta das primícias. Todo crente tem que dar um dia de trabalho do seu salário para o pastor. Ele tem uns 3 carros importados, umas casas ricas no condomínio. O desgramado vai bem. Quer dizer, vai bem. Não sei. Porque ninguém, irmãos, entra no ministério para ganhar dinheiro. São 2 profissões. Se o cara está ficando rico é porque está roubando. Pastor e político. A Bíblia fala do trabalho de 2 mãos. Comerás, feliz serás e tudo tirás bem. É fruto do trabalho. Você recebe aqui, a Bíblia fala, digno é o obreiro do seu salário. Tem um salário digno. É uma coisa. Outra coisa é ficar rico. Então, por que eu estou falando isso? Não tem nada a ver com o texto. Vamos para 2 Coríntios. Depois o povo diz que eu falo muito, tá vendo? É isso. Ele vai escrever, a Macedônia eram as igrejas mais pobres. E os pobres, eles são mais sensíveis a ofertar. Por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico, depois fica rico, ele tem que tomar cuidado para não pôr a sua confiança nas riquezas. Trocar de Deus. Mas veja, também, irmãos, nos fazemos conhecer, 2 Coríntios 8:1, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A graça concedida, presta atenção, quando você oferta, quando a gente oferta aqui para furar um poço, para mudar a vida do sertanejo, é uma graça, é um privilégio que Deus está concedendo para nós, que eu não estou precisando de água, mas Ele está precisando. Mas eu posso, por causa da bênção que Deus tem dado à minha vida, ajudar. Vocês estão entendendo? Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E diz assim, irmãos, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua o quê? Eles eram pobres, de marré, mas manifestaram grande riqueza na sua o quê? Generosidade. Então dar não tem nada a ver com quantidade de bens que a gente tem. Não tem. Eu lembro da minha avó. Ela era dizimista, fiel. Na época as igrejas tinham um envelope. E tinha um mês lá, o tesoureiro tirava e rubricava. E eu era muito curioso, que eu pegava a Bíblia dela para saber se ela era dizimista mesmo. E era. E minha avó, viúva, todo filho, todo neto que chegasse lá, tinha comida na hora. Panela de arroz, feijão, tocinho. De vez em quando, ela emprestava dinheiro para os netos. Eu falei, minha avó, como é que... Não, meu filho, é a bênção de Deus que enriquece. É a bênção de Deus. Aqui está dizendo que eles eram pobres, mas eram ricos em generosidade. E aí diz,
Porque testemunho eu, na medida de suas posses, mesmo acima delas, se mostrar o quê? Voluntário, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência, o quê? Ao santo. Nós queremos participar, nós queremos ajudar os nossos irmãos da Judéia. Rogaram, mas eu quero concluir, porque não vai dar tempo de fazer muita coisa. Versículo 9, vamos ler juntos? 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que por sua pobreza vos tornasse o quê? Ricos. Qual é a nossa referência de graça e de generosidade? Cristo. Você tem dúvida que Cristo é rico ou não? Mas ele se fez o quê? Pobre. Para que, por causa da sua pobreza, nós nos tornássemos o quê? Ricos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em... Então não tem crente pobre. Só aqui. Porque Deus não quer dar asa à cobra. Porque tem pobre que não pode ganhar dinheiro. Mulher também você testa, poder e dinheiro. Misericórdia. Mas, irmãos, vamos ficar de pé e vamos ler só mais um versículo aqui. Segundo Coríntios 9, 10. O que é que diz? Vamos ler bem forte? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicareis vossa justiça. Amém. Que você receba muita semente e que você semeie